Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciana Monte, sou head de relacionamento da Ampro e gostaria de dar as boas-vindas para todos, né, para mais esse Ampro Live Talks, né, que hoje vem tratar um tema bastante relevante para o momento, né, um ano de home office. E aí, para dar início ao painel, eu passo a palavra para o nosso presidente executivo, Alexis Palharini. Bom, muito boa noite. Estou vendo caras conhecidas aqui participando. Muito bom ter vocês em mais esse evento amplo. Eu queria só fazer uma breve retrospectiva aqui, desde os primeiros momentos que ficou configurada a pandemia e a necessidade de nós trabalharmos em regime de home office, faz exatamente um ano, né? Isso foi meados de março que isso aconteceu. Então, de lá para cá, nós, como Ampro, a gente tem procurado, de cara, dar um suporte para os nossos associados de como lidar com essa situação. E agora? E agora que todo mundo foi para uma situação de home office? Quais são as preocupações que temos que ter? Preocupações, por exemplo, no âmbito trabalhista, né? Você agora tem pessoas que vão estar obrigatoriamente trabalhando em regime de home office, enfim. Então, nós fizemos diversos documentos de orientação com a ajuda do FAS Advogados, que é quem nos dá assessoria jurídica. Fizemos lives a respeito para dar todo esse suporte. E fomos aprendendo juntos, porque essa situação toda é uma situação nova para todos, né? Ninguém escolheu necessariamente essa situação. Ela nos foi imposta, né, pelas circunstâncias, por uma pandemia, né, totalmente inesperada. E aí nós fomos aprendendo a lidar com essa história toda. Então, nós julgamos que seria importante, passado esse primeiro ano nesse regime, de a gente entender o que aconteceu, né? Quais foram os prós e contras. Nós nos surpreendemos, primeiro, que dá para fazer, isso foi, né, uma constante para todo mundo, falar, opa, essa história até que, né, dá para a gente tocar a nossa vida profissional dessa forma. E os prós e contras, né, dessa história toda, esse aprendizado. Então, nós decidimos fazer uma pesquisa com os nossos associados. Ela foi respondida por aproximadamente um pouco mais de 15% dos nossos associados responderam a pesquisa, para entender o que aconteceu, né? Então, é isso que a gente quer dividir com vocês aqui. Eu queria, antes de passar para as líderes do comitê de RH da Ampro, eu queria só, não queria perder a oportunidade de comentar com vocês que a Ampro iniciou a Ampro Saber. A Ampro Saber é uma plataforma de cursos, workshops, material de capacitação, né, de orientação permanente. Essa plataforma já está bastante interessante, nós temos cursos de diversos formatos de cursos, e já fazendo aqui uma chamada para vocês, o nosso primeiro curso, ele vai ser sobre LGPD, e ele vai ser um curso que vai dar, acho que todos que estão nessa sala aqui, todos nós temos que aprender a conviver com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós temos que tomar muito cuidado o que nós vamos fazer com os dados de terceiros, né? A lei está em vigor, ela ainda não tem punições estabelecidas, as punições vão começar em agosto, né, deste ano. Então, todos nós temos que estar a par do que é LGPD e que devemos fazer para, pelo menos, a gente não ter problemas muito sérios. Só para dar uma ordem de grandeza aí, a multa pode chegar a 50 milhões de reais, né? E a multa é solidária. A multa pode incidir sobre uma agência que está lidando com dados e solidariamente ao cliente para o qual a agência foi contratada e um fornecedor envolvido, ou seja, todos são solidários na multa. Então, faço esse pequeno spoiler aí do curso que vai acontecer.
tem aí uma novidade sobre o feriado antecipado, né, que hoje Covas comunicou. Amanhã nós vamos entender um pouquinho melhor como é que vai ser esse feriado. Talvez a gente tenha que adiar, mas, por enquanto, o curso está marcado para dia 31 de março, 31 deste mês. Muito bem, não vou mais tirar muito o tempo de todos vocês. Agradeço mais uma vez a participação. Estou vendo aqui caras que eu não via. Tinha até gente de Portugal aqui, que entrou aqui, fazia tempo que eu não via. Nosso querido Fernando Manhães. Muito bom ver você aqui, Fernando. Muito bem, então eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente começar. Todos conseguem ver? Ok? Muito bem. Então, para dar início a essa apresentação, nós temos aqui a Jane Fernandes, que ela é diretora de operações da Batuque Promo. Temos a Priscila Facchini, que é gerente de RH da Actual Mix. E teríamos aqui a Kátia Braga, que é também uma das líderes do nosso comitê de RH. A Kátia, infelizmente, ela não vai poder participar dessa apresentação. Nós vamos ter aqui também doutora Nilda Blanco. Doutora Nilda é terapeuta neurocomportamental e também uma iridóloga, muito interessante. Nós estávamos conversando agora há pouco com a doutora Nilda. Ela faz uma análise através da íris, é uma coisa muito interessante, mas ela é uma terapeuta de neurocomportamental, vai falar um pouquinho sobre esse aspecto também. Temos aqui também um convidado, Volney Ferreira. Volney Ferreira é diretor jurídico da BRH e também diretor executivo da Sobrate. A Sobrate é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatendimento. E também esse assunto tem muito a ver tanto com a BRH como também com a Sobrate. Agradeço muito a participação aqui do Volney, e também trazendo o seu olhar. Eles realizaram uma pesquisa muito ampla de diversos setores da economia, também sobre o home office, então vai poder contribuir também, fazer comparações do que a nossa pesquisa mostra sobre a ótica de agências de live marketing e comparado com outros setores da economia. E, finalmente, mais ou menos importante, nós temos aqui Fernanda Borges, que é sócia sênior do FAS Advogados, né? A Fernanda Borges, a especialidade dela é trabalhista e também vai trazer esse lado bastante importante, né? Uma visão jurídica desse modelo de trabalho de home office e tudo mais. Muito bem, feitas as devidas apresentações, eu agradeço mais uma vez e passo a bola, então, para Priscila, certo, Priscila? Certinho. Eu preciso agora comparar, preciso aqui, ó, falta uma iniciativa minha aqui que eu tenho que colocar você. Ah, você já está aí, né? Não mexi ainda. Espera aí, então, espera aí. Aqui, Remote Control, eu tenho que colocar aqui Priscila no comando. Só um minutinho. Priscila no comando. Tá ok? Aí. Deu certo. Obrigada, Alexis. Gente, boa noite. Vamos aqui apresentar o resultado das nossas pesquisas, né? Como a Luciana disse, como o Alexis também trouxe para a gente, fizemos uma pesquisa sobre o tema home office, né? 1 ano em casa, nesse formato de trabalho. Essa pesquisa ela foi realizada com as agências associadas da Ampro, agências de diversas regiões aqui do Brasil, né? E o público-alvo, quem respondeu essas perguntas para a gente, né? Quem respondeu a pesquisa para a gente foram os CEOs, os diretores ou gestores de RH. Então, essas respostas vieram diretamente dessas pessoas, das agências que estão representadas aqui, tá?
Bom, para vocês entenderem um pouquinho qual é o perfil da agência que a gente trabalhou, né, nessa pesquisa, a gente tem esse gráfico para mostrar que 53,3% das agências respondentes aqui tem aproximadamente entre 11 e 50 colaboradores. Então, para vocês terem uma noção aí do tamanho das empresas, né? Então, a gente traz aqui esse indicador. E falando do trabalho home office, a gente teve aqui um resultado bem surpreendente para a gente não esperava, né, esse formato, a gente não está habituado, a gente não conhecia e tinha até algumas restrições a esse formato de trabalho, mas fomos colocados nesse formato de uma maneira totalmente inesperada, e a gente tem um resultado bem bacana, né, que é de 59% das empresas, das agências respondentes, dizendo que esse formato de trabalho, ele foi melhor ou igual ao presencial. Então, a gente entende aí um resultado bem positivo, apesar de tudo que a gente vem passando, a gente tem um resultado positivo em relação ao formato. Questionamos também sobre a produtividade nesse formato, como funcionou, que eram pontos que a gente tinha aí algumas dúvidas, né, em adotar o home office, não era uma prática da maioria das agências, e também fomos surpreendidos, né, 73% disse aí na nossa pesquisa que esse formato traz mais produtividade ou é igual ao que a gente tinha nas agências. Esse é um ponto que a gente vai falar lá no finalzinho do nosso encontro também, né? Quando a gente vai discutir esse tema com os nossos convidados também, questão de produtividade, que é um ponto de atenção aí. A gente traz mais produtividade, mas a gente tem que discutir um pouquinho mais sobre esse tema, tá? E aí a gente perguntou também como que eles enxergavam, né? Como que eles enxergavam em relação a esse formato de trabalho, se é melhor para a empresa, se é melhor para o colaborador, se é melhor só para o colaborador, como funcionava. E na nossa pesquisa a gente conseguiu um resultado de 56% dizendo que é melhor para a empresa e para o colaborador. Então são dados para a gente super novos, né? A gente não tinha mensurado até então, principalmente no nosso segmento, nas agências de live marketing, né? Então são dados aí que a gente traz para a discussão de hoje. Aí eu dou sequência aqui, pessoal, em relação ao contato pessoal, né? Apesar da gente entender tanta coisa positiva em relação ao formato home office, 60% acha que a falta de contato pessoal prejudica o trabalho. Então, esse tema é um tema que a gente vai discutir lá no final também com os nossos convidados, mas vocês percebem um contraponto em relação à produtividade, ao formato positivo. Todo mundo gosta de ficar em casa, mas a falta de contato pessoal prejudica um pouco aí a questão do trabalho diário. Aí, em relação ao espaço de trabalho, houve um ganho efetivamente em relação à estrutura. 53% da agência, né, um pouco mais de 50% das agências, elas mantiveram aí o tamanho do espaço físico, mas 36,7% desse público, dessas agências respondentes, informaram que elas se mudaram para um espaço menor ou eles reduziram onde eles estavam mesmo. Então, vocês percebem que o home office ele tem trazido também uma redução em relação a custo para as agências. Aí, medidas provisórias, né? Cada dia, lá desde o início, lá desde março, o nosso governo, a cada dia, vinha com uma medida provisória diferente, né? E as agências, 73,3% das agências, elas aderiram às medidas provisórias, né? Então, reduziram salários e jornadas. E o mesmo impacto sofreram a questão dos colaboradores. Então, houveram também, obviamente, muitas, não só redução de salário, redução de jornadas, mas também houveram demissões em função do Covid. Aí, saúde dos colaboradores.
a saúde dos colaboradores, esses 30%, aí 15% na verdade, de agentes que responderam, eles investiram na saúde dos colaboradores. Então, eles pensaram na saúde mental dos colaboradores e eles trouxeram algumas providências, né? Entre elas, tivemos terapias para equipes, palestras motivacionais sobre saúde mental, produtividade, tiveram atividades de interação, mesmo que à distância, e sempre movido pelo RH, sempre com assistência do RH. Então, o RH ele foi uma área, na verdade, que ele tomou uma proporção muito grande dentro das agências nesse último ano, nesse período de Covid e nessa questão do home office. Aí a Pri entra aí com os pontos positivos. A gente fez nessa pesquisa algumas questões que elas foram abertas para as pessoas poderem expressar um pouco mais, né, a opinião delas. E no ponto positivo, a gente trouxe isso, formato de questões abertas. Então, assim, quando se questiona quais são os pontos que você entende que são positivos nesse formato home office, a produtividade vem lá em cima, vem bem alta no nível, né? Então, as pessoas dizendo que dá para melhorar o foco de trabalho, as entregas são mais efetivas, às vezes, que na própria agência, né? As pessoas falam muito sobre isso, falam muito da dedicação, porque tem um melhor aproveitamento de tempo de deslocamento da minha casa até a agência, da agência para a minha casa, deslocamento principalmente quando a gente tem reuniões externas. Isso acabou, a gente ganha muito, né? Quando a gente fala de tempo, a gente está aqui, conectado, não pega trânsito. Algum probleminha que a gente pode ter é pequeno, mas a gente, no nosso dia a dia, a gente ganhou mais horas de trabalho no sentido de produtividade, né? As reuniões, elas se tornaram reuniões mais objetivas, você manda um invite no horário certo, está todo mundo lá conectado. Muito raro as pessoas não comparecerem ou atrasarem, e quando isso acontece, geralmente as pessoas elas se justificam, pedem desculpa, ou porque estava saindo de uma reunião, entrando nessa, mas é muito menos do que na presencial. Isso a gente sente muito, né? Nas nossas agências a gente sabe como que o ritmo, ele é bem acelerado, então muitas vezes a gente não consegue entrar nas nossas reuniões. Nesse formato isso tem acontecido. Flexibilidade, aí a gente pode falar de qualquer tipo de flexibilidade, né? Porque a gente está em casa, uma hora a gente para um pouquinho, faz alguma coisa, a gente consegue controlar um pouco mais os nossos horários, a gente está mais próximo da família, então a gente está vendo o que está acontecendo com as crianças, com os filhos, com o marido, a gente consegue participar um pouco mais da vida familiar, então são pontos positivos. Principalmente, eu vi vários relatos de pessoas que têm crianças pequenas, que estão podendo curtir um momento da criança em casa, do bebezinho. Então, as pessoas gostam disso e trouxeram isso também. Para as empresas, tem também o ponto positivo, né? Não seja uma coisa que seja tão positivo assim, porque a gente gosta muito de ter as pessoas dentro da agência, mas gerou até uma certa economia, né? Segurança, você está dentro da sua casa, você está dentro do seu lar, então você não corre riscos de ficar em transporte público ou nas ruas, ou indo para cliente pode acontecer alguma coisa, ou indo fazer uma visita técnica, enfim, você está dentro de casa, então você tem um pouco mais de segurança. Qualidade de vida, também tivemos pessoas aí que pontuaram, que conseguiram se organizar o seu tempo para ter um pouco mais de qualidade de vida, ou cuidando da saúde, ou cuidando de si em outros aspectos, né? Então, esses foram os pontos que a pesquisa trouxe para a gente em relação ao home office, tá? Aí, trazendo aí os pontos negativos, né, que são os contrapontos aí dos positivos, apesar de todo mundo estar em casa e ter tudo aquilo que é muito bom, as empresas elas precisaram se adaptar, né, em relação à estrutura física
para que as pessoas conseguissem trabalhar, né? Então, teve a ausência do contato físico, foi o que nós trouxemos lá em cima, as pessoas sentem falta, tem a adequação da rotina. Então, a adequação da rotina que horas que as reuniões, ok, tem horário, mas eu tenho horário de almoço, eu tenho horário de parar, tem várias reuniões acontecendo ao mesmo tempo, como que eu me organizo? Né? A ausência de privacidade. Eu me fiz essa pergunta, por que a ausência de privacidade se eu não estou na empresa e ninguém está invadindo o meu trabalho? Mas você tem uma privacidade dentro da empresa para trabalhar, e quando você traz esse trabalho para dentro da casa, você acaba tirando a sua privacidade de profissional, porque você tem que compartilhar ela com a sua família. Tem a questão do excesso de trabalho, tem a interferência de fatores externos, o meu vizinho de cima está fazendo uma obra, interfere numa reunião, interfere numa ligação, tem problemas de conexão, tem a questão dos equipamentos que não são adequados, né? E isso tudo foi citado como ponto negativo em relação à estrutura de home office. Vamos para o próximo, Pri? Estou tentando, foi. Assim mesmo, o formato de trabalho, depois que a gente concluiu a pesquisa, 56% das agências respondentes entenderam que a vida, a partir de agora, vai ser um formato híbrido. Né? Eles não vão voltar para o formato interno, entenderam também que só o home office não funciona. Então, após a vacina, 56% vai trabalhar com formato híbrido. Tem mais algum texto? Bom, e agora eu passo a palavra para o Alexis, que ele vai entrar aí na mediação do nosso painel, e a gente vai trazer algumas perguntinhas para os nossos convidados. Muito obrigado, Jane e Priscila, por apresentar. Logicamente que essa é uma síntese da pesquisa, né? Nós trouxemos só os pontos mais relevantes, né? Para dividir com vocês. Tem diversas nuances aí no meio do caminho, mas eu acho que agora, conversando com os nossos convidados aqui, a gente vai poder tirar dúvidas e, enfim, até entender um pouquinho melhor toda essa situação. Eu queria começar com o Volney. O Volney fez uma grande pesquisa, e eu queria, assim, um ponto de destaque dessa pesquisa que fizemos, Volney, é a produtividade. Realmente, para 73% dos respondentes, a produtividade aumentou, né? Foi boa, foi satisfatória. Você percebeu a mesma coisa na pesquisa que vocês fizeram? Também teve esse resultado? Alexis, boa noite. Primeiramente, minhas palavras são de agradecimento aí à Ampro e especialmente a você, a diretoria, pelo carinho e a confiança em ter nos convidado para participar desse evento hoje. Vejo aí com muita alegria alguns diretores da Sobrate presentes, alguns amigos também. Isso muito nos alegra numa quinta-feira à noite, chuvosa, né? E estamos aqui com um público bastante seleto acompanhando o assunto, né? Bem, inicialmente, o que eu queria dizer a você sobre a sua pergunta, há uma proximidade muito grande, né? Nós fomos apoiadores técnicos de uma pesquisa realizada pela SAP, que é uma consultoria de remuneração de Campinas, onde, numa pesquisa nacional, obtivemos aí cerca de 550 respostas a um questionário amplo, bem intenso mesmo, imenso até, com mais de 60 perguntas, né? Onde a gente procurou pesquisar vários aspectos. Especificamente sobre a produtividade, olha só que curioso e muito próximo do dado que vocês encontraram, né? Nós tivemos lá que a produtividade positivamente foi melhor em 71% dos casos. O de vocês foi 73%. Ou seja, em termos aí, como a gente dizia, de margem de erro, nós fomos iguais no resultado, né?
E para nós, a apuração também, 58% delas diz que aumentou a produtividade. Nesse 71%, ela ou aumentou ou ela manteve-se igual. Então, ou seja, foi positivo, e nós temos aí mais de 2/3 das respostas assegurando, né, que isso tudo trouxe melhorias na produtividade. Diga-se de passagem, a gente que acompanha há mais de 20 anos a implantação do teletrabalho no Brasil e na América Latina, nunca nenhuma pesquisa nossa apontou que o percentual de produtividade foi menor do que 20%, 25% de acréscimo, Alexis. Então, essa é uma realidade inequívoca, não é aquela buscada pelas empresas, que depois eu vou comentar com vocês outros detalhes no comparativo. Mas, embora não seja, na grande maioria, o que as empresas buscam, a melhoria da produtividade, ela é uma consequência natural da implantação do teletrabalho ou do home office nesses casos. Tá bom? Muito bom. Depois, se você me permitir, 10 a 15 minutos, eu comento um pouco mais amplamente sobre as questões de gestão que estão envolvidas em todos esses pontos aí, tá bom? Fique à vontade. Certamente. Obrigado a você, Vonei. Mas eu queria, então, o seguinte, ok, então sabemos, e aí o Vonei vem para corroborar esse dado, sabemos que a produtividade se manteve ou até aumentou, né? Como tá bem configurado aqui. Porém, né, eu queria trazer para a conversa agora a doutora Nilda, que é o seguinte, quer dizer, o que a gente pode analisar em termos neurocomportamentais, essa história, quer dizer, todo mundo fala em grupo, trabalhando, principalmente as agências, né, que sempre tem aquele ambiente de trabalho muito dinâmico, de muita interação e tal, e, de repente, vai para casa. E você passa quer dizer, uma outra situação, né? Queria te ouvir um pouco, doutora Nilda, um pouco sobre os contrapontos disso, né? Sobre isso, dessa mudança que houve no jeito de trabalhar. A produtividade não caiu, até aumentou. Mas que contraponto nós poderíamos enxergar nesse novo regime de trabalho? O teu áudio está fechado, doutora Nilda. Desculpa, está falhando, eu não consegui ouvir a pergunta no todo. Não, é só um contraponto, quer dizer, a gente está muito claro para todos que a produtividade aumentou, ela se manteve ou até aumentou. A gente queria ouvir a sua opinião sobre, ok, todo mundo entendeu que a produtividade aumentou. E o contraponto disso, né? Como é que está? Aqui choveu muito, está complicado. Acho que a Nilda... Eu vou deixar a doutora Nilda para outro momento, porque aparentemente ela não está me ouvindo. Né? Eu queria trazer para a conversa aqui agora também a nossa convidada, Fernanda Borges. E primeira pergunta que eu faço de cara, que acho que a Fernanda certamente deve ter ouvido muito essa pergunta. Afinal, qual a diferença que tem entre teletrabalho e home office, Fernanda? Boa noite a todos. Primeiro, também agradeço aqui o convite, é uma honra, é um tema do momento, né? É o tema da moda, quase, né? E uma realidade, né? Em tempos de pandemia, é uma realidade que, pela pesquisa, acho que claramente veio para ficar, né? E você facilitou meu trabalho, Alexis, realmente, para fazer qualquer explicação sobre esse tema, a gente precisa abordar essa diferença, tá? O teletrabalho, ela é a nomenclatura utilizada pela legislação trabalhista quando ela regula esse trabalho fora das dependências das empresas como um todo, tá? Isso veio com a reforma trabalhista, ou seja, lá em 2017, antes de pandemia. Antes disso, claro, a gente já tinha esse trabalho na prática, mas com pouca ou quase ínfima regulamentação. E aí, quando a CLT traz essa nomenclatura de teletrabalho, ela usa basicamente a diferença de tempo, ou seja,
É teletrabalhador aquele profissional que trabalha a maior parte do tempo, ou como a legislação coloca, preponderantemente fora das dependências da empresa. Aí você vai me questionar, eu preciso, se eu for só uma vez por semana, por exemplo, e trabalho em casa, né? Isso é vedado? Tem algum problema? Não, eu só não serei o teletrabalhador para fins da CLT. O que quer dizer? Não estou sujeito aos regramentos, bônus, ônus ou formalidades que a legislação em vigor traz para nós. Tá? Aqui, talvez só objetivamente, do que eu estou falando? Eu estou falando de necessidade de formalizar essa situação num contrato de trabalho, num aditivo, a possibilidade ou ausência de controle de jornada, a questão de, enfim, negociar equipamentos e benefícios, enfim, algumas formalidades que a CLT traz. Então, é importante fazer essa diferenciação na prática, porque talvez aquele profissional que passe 1, 2 dias em casa, uma boa política interna de home office solucione. Muito bom. Muito obrigado, Fernanda. Eu queria, então, voltar para o Volney. Você falou que teria bastante dados com relação à gestão desse modelo de trabalho, que você, inclusive, identifica claramente também na pesquisa que você conduziu, né, Volney? Queria que você comentasse um pouco sobre os aspectos de gestão dessa forma de trabalho. Muito bem, Alexis. Vamos lá, tem alguns detalhes interessantes aí na nossa pesquisa que se aproximam muito com vocês aí. Por exemplo, a questão, como a área de vocês, de agência, são a área de serviço, é muito natural que todos os cargos sejam elegíveis ao teletrabalho, né? Que possa ser realizado o teletrabalho. Só para dar mais um dado a todos aí, na pesquisa que nós realizamos, auxiliamos a SAP, 45% das empresas já adotavam o teletrabalho anteriormente à pandemia. Com a pandemia, outros 50% vieram adotar, ou seja, 554 empresas que nós pesquisamos, 95% delas na área de serviços já adotavam o teletrabalho. Então, vejam vocês que é um número expressivo. Isso nos dá uma condição boa de ter uma amostragem bastante interessante sobre o que acontece na área de serviços em cada segmento e também o que aconteceu. Nós chegamos a verificar que o problema aí, quando adotado de forma emergencial, como foi o caso da pandemia, acabou trazendo problemas que são naturais nessas situações, né? O exemplo mais comum que nós vimos pegue o seu notebook e vai para casa, né? E aí, obviamente, o que aconteceu é que eles encontraram inúmeros problemas com equipamento, problemas de compatibilidade com banda larga, segurança tecnológica, mobiliário, a questão da disciplina, que foi muito bem apontado por vocês, conflito familiar, que é outra situação muito normal, e até interferências externas, como vocês apontaram, a questão da liderança, os empregados despreparados para isso, uma comunicação falha, enfim, são todos problemas de gestão que foram apontados à medida que a adoção foi emergencial, né? Nesse aspecto, eu gostaria de destacar aí que dos pontos positivos que vocês levantaram, a questão da produtividade, a flexibilidade, a proximidade familiar, a qualidade de vida, o aproveitamento melhor do tempo, 94% das empresas que nós pesquisamos também apontaram exatamente as mesmas coisas. Então, vejam vocês, melhor produtividade, o menor espaço, obviamente, de trabalho, qualidade de vida, que foi apontado em quase todas elas, a proximidade familiar e alguns aspectos interessantes, a atração e retenção de talentos e a redução de despesas, né? Por outro lado, como a gente debateu, os pontos negativos que poderiam ser apresentados aqui como dificuldades, né? Obviamente, o contato pessoal é algo que fugia um pouco disso, né? E nós somos contrários ao que falar, o pessoal estava com isolamento. Espera,
esteve com isolamento corporativo, isolamento, mas não pode dizer que esteve isolado estando com a família, estando com os filhos, estando com os parentes. Isso não é isolamento, né? O isolamento corporativo foi uma questão natural, porque se afastou dos seus colegas de trabalho, mas não houve afastamento, isolamento da família, muito pelo contrário, né? Outros pontos destacados, a questão da conexão, os problemas. Na empresa, normalmente você tem uma conexão, uma banda larga muito superior, o que não acontece nas residências. Você tem lá uma banda larga inferior, às vezes 10, 15 megabytes, né? Enquanto na empresa você tem 100, 200, 300, né? E a questão de equipamentos, às vezes, não adequados, né? Não configurados para isso, né? Enfim, são situações que nós também apontamos. Mas vejam vocês, uma questão que a doutora Nilda e eu acredito ainda vai estar conosco e vai falar. Questão da saúde. Enquanto vocês, 73% das empresas se preocuparam com esse fator, 66% na nossa pesquisa também apontou que era uma preocupação, qualidade de vida, bem-estar do trabalhador. Aliás, foi o principal ponto que levou as empresas a adotarem. Claro, a preocupação naquele momento da emergência era com a saúde das pessoas, não era com a realização do trabalho unicamente, mas era afastar, isolar as pessoas. Então, são alguns pontos que eu gostaria de destacar neste momento e que fizeram parte da nossa pesquisa e que coincidem muito com as pesquisas realizadas por vocês também, viu? Eu queria fazer uma conta. Estou vendo que a doutora Nilda ainda não está com a gente, então, depois vamos deixar no final, tomara que ela consiga entrar e a gente aborda um pouquinho mais os aspectos de saúde, né, neurocomportamental. Mas eu queria voltar aqui para... Ficou claro também que as empresas não voltarão muito bom. a ser como eram. Ou seja, mesmo depois que todos estiverem vacinados, a pesquisa mostrou claramente que a preferência será para um modelo híbrido. Sim. Que contempla trabalhar um pouco em casa, trabalhar um pouco no escritório. O escritório também deverá mudar um pouco a sua configuração, aquela mesa de trabalho que é só sua, estação de trabalho, com a sua foto da família na mesa, com a sua planta ali, né, que você cuida todo dia. Isso, a tendência aparentemente é de acabar, né, de você ter espaços compartilhados, espaços que são... né, isso parece uma tendência muito forte. Aí eu queria sem dúvida, Alexis. Queria fazer uma pergunta para a Fernanda. É o seguinte, primeiro é o seguinte, uma vez que todos vão... Tomara que a gente, daqui a pouco, para essa bateção de cabeça e o Brasil consiga vacinar as pessoas rapidamente, né? Aí estaremos todos vacinados daqui a alguns meses, tá? Inxalá. E eu pergunto para a Fernanda o seguinte, primeira pergunta é, as empresas poderão exigir que o seu colaborador se vacine, né? Essa é uma pergunta. E se ele não se vacinar, pode demitir? Pode abrir mão do trabalho? É uma boa pergunta, e a pergunta do milhão, né? Quase. Ou a pergunta que tem todo mundo se fazendo recentemente. Até para um contexto geral, o STF recentemente decidiu, ele não estava analisando questão de trabalhadores, tá? Ele estava analisando a população em geral e decidiu que os direitos da sociedade prevalecem sobre os direitos individuais, e então que os cidadãos poderiam ser compulsoriamente vacinados, ou seja, ele já deu uma sinalização aí talvez de um caminho que eles vão adotar, que obviamente se estenderia aos empregados. Ele fez duas ressalvas, o STF, nesse julgamento, que parece até um pouco contraditório, né? Por mais que eu possa obrigar que as pessoas se vacinem, né, fazer uma compulsoriedade a isso, eu não poderia fazer medidas invasivas, né? Assim, uma imunização à força, né? Parece um pouco contraditório, mas esse foi a decisão deles. E em seguida, claro, eles falaram que a vacina tem que
devidamente regulada, aceita por todos os órgãos sanitários, tá? Mas com base nesse panorama que o STF, nesse cheiro, né, de decisão que o STF nos deu, trazendo para o ambiente da empresa, acho que o primeiro ponto que na sua pergunta, Alex, está abordado primeiro, a gente ter certeza que está no momento que todas as vacinas foram disponibilizadas, né? Mas partindo da premissa em que todo mundo teve acesso à vacina, a gente começa a entrar na esfera de saúde que, de fato, o empregador ele tem uma responsabilidade dentro da empresa com a saúde de todos que ali transitam. E também tem um poder interno ali sobre o empregado, que a gente chama bonitamente, belamente, de poder diretivo, nesse controle do que vai ser feito ou não, tá? Então, o que tem se discutido nesse aspecto, que não é um tema pacífico, é que o empregador poderia sim exigir o atestado, mas dentro de uma razoabilidade, ou seja, a recusa para vacinação, ela é justificada? Ele tem alguma orientação médica contrária, né? Tem algum impedimento aí maior do que simplesmente uma recusa injustificada? E aí eu vou além. Por mais que ele não tenha, eu acho que antes de qualquer medida trabalhista, né, medidas disciplinares, uma justa causa, talvez a gestão, aí a importância do RH é entender o porquê, né, o porquê da negativa dessa vacina, se tem alguma outra questão, se há alguma alternativa para esse empregado. Se a gente chegar dentro da razoabilidade, tá? Tentando ser mais objetiva aqui, ele não tem um problema médico, uma orientação, ou até o governo está falando para todo mundo se vacinar numa questão compulsória, não faz sentido a gente proibir que o empregador não possa exigir isso, tá? Então, acho que aí a gente tem que ir na linha da razoabilidade daqui para frente, mas acho que a gente está caminhando para um destino de exigência, assim. Eu queria aproveitar, já embalar aqui um pouco uma outra pergunta, Fernanda, que é com relação à obrigatoriedade que a empresa talvez tivesse de dar condições, vamos dizer, de ergonomia, tal, que a pessoa tivesse instalada de uma maneira parecida com que as condições que ela tem dentro da empresa. Por exemplo, né, só para fazer nós da Ampro, a gente está em home office, e a gente já vai adotar home office mesmo definitivamente, e a gente ofereceu cadeiras, né, cadeiras de trabalho para quem quisesse, e até outros móveis, tal, para quem também optasse por isso. Isso pode haver uma exigência com relação a isso pelo trabalhador, ou seja, não, essas condições de trabalho elas têm que ser garantidas ao colaborador? Aqui, de novo, recapitulando um pouquinho, o empregador, de fato, tem uma obrigação com a saúde e segurança do colaborador, tá? Isso, de fato, quando o empregado ele é um teletrabalhador, naquela diferenciação que eu já mencionei, há questões expressas na CLT de obrigatoriedade de treinamento, de fato, explicar questões de ergonomia, não é simplesmente também dar o equipamento, tá? Acho que o empregador, junto com o RH e o médico do trabalho, que também vai ser o responsável, muitas vezes, por fazer todas aquelas avaliações anuais de ergonomia, de condições do ambiente de trabalho, dar as melhores condições para o empregado de treinamento e orientação mesmo. De fato, nós nunca fomos treinados nesse aspecto. Então, isso é uma medida que, sim, é extremamente recomendável. Com relação aos equipamentos, eu acho que, de novo, aqui a palavra é razoabilidade. O que eu estou exigindo do meu empregado, né? O que ele precisa para prestar serviços, né? Então, um exemplo que pode ir um pouco além da ergonomia. Eu preciso de um computador muito específico para determinado desenvolvimento do trabalho. Faz sentido eu não fornecer isso para ele, né? Então, o que as empresas têm feito, talvez o Volney também tenha visto na prática, feito até uma pesquisa interna com os empregados, você precisa de cadeira, mesa, sua casa está com estrutura, para de fato ver e chegar num consenso. O que eu acho importante é dar as condições, ver se você não está exigindo que o empregado de fato tenha um ônus muito exacerbado para exercer aquela atividade. E em questões legais, formalizar isso. Você está dando um equipamento, você está dando uma mesa, uma cadeira, formaliza num termo de recebimento, cria regras claras de quando isso vai ser devolvido, como é que vai ser feita a manutenção, tá? O combinado não sai caro, né? Então, facilita bastante na prática essa cautela.
Queria ouvir a tua opinião, Vonei, sobre esse aspecto também da estrutura que o empregado tem na sua casa. Queria te ouvir um pouco a respeito disso, por favor. Vamos sim, Alexis. Parabéns aí à doutora Fernanda, sem dúvida nenhuma. São situações que precisam ser avaliadas. Me permita dar um passinho atrás aí e comentar com você a questão da pretensão de manter ou não o teletrabalho na volta, né? Na nossa pesquisa, 72% das empresas disseram que não pretendem voltar. Elas pretendem se manter em teletrabalho e home office, né? Aliás, nós estamos vendo isso no mercado. Vocês devem ter visto aí a XP, eu vou falar nomes que são públicos, né? A XP construiu uma belíssima sede, maravilhosa, e agora chegou à conclusão de que não precisava dela, né? Em São Roque, inclusive, aqui pertinho. E aí ele decidiu que não voltam mais, né? Muitos bancos estão fazendo a mesma medida também, né? Alguns até já entraram em negociação com o sindicato, tudo para estabelecer isso em definitivo, como foi o caso do Bradesco, né? E o formato que eles pretendem, olha só, na nossa pesquisa, 34% das empresas apontou que eles pretendem um sistema híbrido, né? Tendo algum comparecimento presencial e algum comparecimento ou o trabalho em home office ou à distância de alguma forma, né? Mas outras 58% das empresas ainda estavam em estudo, né? Mas, de qualquer forma, é uma situação que a gente vê que vai se eternizar. É algo inevitável, principalmente na área de serviço, como a área de vocês, é muito provável que, se vocês pesquisassem essa situação, ia dar o mesmo percentual. Em relação à questão de mobiliário, equipamento e tudo mais, a doutora Fernanda tem razão quanto à preocupação. Porém, nós costumamos dividir isso entre aquele que vai trabalhar 100% em teletrabalho, aquele que necessariamente, por exemplo, um teleatendimento, não é? Teleatividades, a pessoa precisa do equipamento, vai ficar o tempo todo conectado, sentado em frente a um computador, é uma coisa. E outra é o executivo, o analista, um alto nível, que ele não precisa, ele pega o computador dele, põe em cima da mesa, ele senta no sofá, ele vai num cantinho dele e não precisa exatamente de um mobiliário, não é? Então, as empresas estão avaliando isso conforme cada cargo, não é? Em função de cada cargo, está sendo realmente avaliado, eu preciso ou não. Olha, não foram poucos os casos em que nós tomamos conhecimento de que a empresa falou: pegue a sua cadeira e leve para casa, não é? Ou não foram poucos os casos em que a empresa falou: você vai precisar de um mobiliário, está aqui, eu ofereço o nosso, ou eu ofereço uma adaptação, ou eu ofereço uma adequação, ou eu ofereço um custo, um valor, um custeio para que você possa implantar isso. Diga-se de passagem, uma das situações que nós mais temos vivido são empresas preocupadas com isso e que, através de orientações, de consultorias, seja jurídica ou seja de consultorias que implantam o teletrabalho, orientam fortemente a empresa, ao estabelecer a política, avaliar todas as situações conforme seja a legitimação de cada cargo para o teletrabalho. Não dá para você adotar uma única situação de falar: todo mundo é assim ou todo mundo é assado. Tem que ser avaliado caso a caso, conforme necessidade, conforme risco, conforme situações, inclusive com a participação, por exemplo, da área de medicina e segurança ocupacional da empresa, porque é eles que vão avaliar a necessidade ou não de ter um mobiliário e ter toda uma estruturação para isso, viu, Alexis? Muito bom. Eu queria passar uma pergunta para a Fernanda e também já dizer a Jane e a Priscila, se elas quiserem entrar na conversa e também colocar seus pontos de vista e perguntas também. E também para todos vocês que estão assistindo. Fiquem à vontade também para formular suas perguntas aí, né? Eu queria perguntar para a Fernanda o seguinte: como é que fica o controle? O controle de horário, os controles, de uma maneira geral, do colaborador. A empresa, como é que fica essa relação, né? A empresa pode controlar os horários, pode controlar o que pode ser controlado, né?
Tá, vamos lá. Vou voltar para a minha fala de, primeiro, a gente precisa saber se ele é um teletrabalhador, tá? Ou seja, ele preenche o requisito da legislação, ele está em casa, ou enfim, ele está fora da empresa a maior parte do tempo. Se a resposta for sim, aí eu começo a ter que preencher os outros quadradinhos, né, os requisitos, ou seja, então eu vou formalizar essa situação num contrato, num aditivo, vou ter todas essas cautelas com saúde e segurança, enfim, ele é um teletrabalhador e eu formalizei isso, a CLT me dá a exceção de não controlar a jornada deste profissional, ou seja, ele não teria o controle, ele não vai bater o ponto, seja eletrônico, o que for, ele não vai ter, consequentemente, horas extras, consequentemente também, Opa, Ela paralisou, né, Alexis? deu algum... Opa, voltei. Voltou, Tá me vendo? Pronto, Desculpa. Sim, sim. Vamos lá. Mal comparando, ele é o seu cargo de confiança, tá? Ou seja, eu não preciso fazer esse controle. Qual que é a questão prática? A gente não está habituado, a liderança não está habituada a não controlar a jornada dessas pessoas. E você não controlar no papel, mas ficar controlando na prática que horas o empregado, o colaborador começou a trabalhar e que horas ele terminou, isso é um risco trabalhista, tá? Então, o que a gente tem que fazer concomitante a essa regra é orientar os gestores, orientar todo mundo que tem um time a começar a cobrar produtividade, a entrega do trabalho que você dá para ele, e não o controle das 8 horas que ele está trabalhando naquele dia ou o intervalo do almoço de 1 hora, entende? Então, é uma mudança na mentalidade também. É uma mudança cultural, né, Fernanda? Exato. Me permite aí complementar. Nós, de forma bem singela e simples, costumamos recomendar em nossas palestras a seguinte situação. Se você controlava no presencial, provavelmente irá controlar na distância. Se você não controla no presencial, não faz sentido nenhum controlar na distância. O contrato de teletrabalho ele é baseado em confiança da empresa no trabalhador. Na nossa pesquisa, a gente levantou esse detalhe e verificamos o seguinte, olha, 75% das empresas controlam através de indicadores a avaliação do trabalhador. São indicadores construídos, né? São resultados que eles entregam, ou, de alguma forma, cumprimento de prazos ou situações atendidas. Então, é muito alto o índice de controle por indicadores, não exatamente controle de jornada, se ele está conectado ou não está conectado, quanto tempo ele ficou, não é exatamente isso. Esses são outros aspectos legais, como bem a doutora Fernanda mencionou. Vai controlar, se for um cargo de confiança, pior ainda, não faz nem sentido. Se já não controlava no presencial, por que você vai controlar na distância, né? Se ele trabalhou, não trabalhou, se ele compareceu, não compareceu, e essa é outra questão. Mas se controlava, provavelmente irá controlar também. Pois não, Alex? Em KPIs, né? Mais em vocês ter instrumentos de entrega de trabalho. E acho que também um último ponto, talvez um complemento a exatamente o que o Vonei está comentando, e que vai ao encontro do que a gente estava falando de analise o caso a caso, também há cargos nas empresas em que você quer e precisa exigir que a pessoa trabalhe em determinado momento do dia. Por exemplo, um teleatendimento. Você tem uma... Aí você controla, mas aí assim, você vai tirar a exclusão que a legislação, a benesse, que a legislação está dando para a sua empresa, e você vai controlar. E aí você vai controlar, gente, como se fosse presencial. Você vai ter que ter um controle de ponto regular, vida normal, tá? Mas o que a gente está querendo dizer aqui se você não controlar, não controle mesmo, né? É verdade. E me permita, Alexis, juntando a isso, um dos fatores que mais foi citado positivamente por empresas foi a questão de flexibilidade de jornada e de horários nesse momento, tanto pelo trabalhador quanto pela empresa, né?
nós apuramos que, das empresas pesquisadas, 85% delas já praticavam flexibilidade, e já era uma tendência, não é? Uma tendência mundial e uma tendência que foi fomentada com o teletrabalho. Então, esse é um outro aspecto da gestão que certamente ficou muito destacado. É a questão da confiança que você deposita no trabalhador, né? E a flexibilidade que ele visualiza nisso, né? Aqueles que podem, obviamente, e como a Fernanda bem destacou, por exemplo, um caso de teleatendimento, a pessoa tem que estar conectada em determinados momentos, ela tem que fazer os atendimentos, tudo isso é controlado, porque são regras do Código do Consumidor, regras de Anatel, tem várias outras regras que não só as trabalhistas que se aplicam, e precisavam, de alguma forma, estar alinhados com o teletrabalho também. Muito bem, eu tenho aqui já o nosso querido Paulo Otávio Pereira, nosso PO, está com a mão levantada aí, quer fazer uma pergunta. PO, por favor, muito obrigado por participar. PO, para quem não conhece, se é que tem gente que conhece o PO, que é o cara que está nessa área aqui há muitos e muitos anos, é também um grande estudioso de todo o mercado de eventos e muito participativo em todas as questões aqui do live marketing. PO, fique à vontade de fazer a sua pergunta. Obrigado pelo convite, Alex. Os cabelos brancos aqui entregam os anos, né? Fazer o quê, né? São duas coisas. Acho que uma é uma constatação e a outra é uma pergunta para a doutora Fernanda. Acho que a constatação, certo, que vocês mostraram na pesquisa, com os índices ou os aspectos negativos, que é a falta do contato físico, eu acho que isso está demonstrando claramente que o setor de serviços pode repensar o seu modelo de negócio, entendeu? E como vocês já fizeram na Ampro, não ser preponderante a utilização de espaços físicos, certo? Você pode utilizar o espaço físico quando for necessário, né? Então, se o grande aspecto negativo é a ausência do contato físico, a imagem que eu queria que todo mundo tivesse na cabeça é aquela sala de reuniões eminentemente vazia dentro dos escritórios, certo? Então, o momento que a gente deveria estar utilizando o espaço físico seria o momento que a sala deveria estar cheia. Aquele momento que você não está na sala de reunião, você pode estar remotamente. Então, acho que isso ajuda, especialmente as empresas de serviço, que têm um problema de rentabilidade e a locação faz parte do custo dessa rentabilidade, acho fundamental a gente analisar essa mudança ou evolução do modelo de negócio que essa situação está permitindo fazer, certo? A pergunta para a doutora Fernanda é muito simples, é matemática a coisa. Quando ela fala preponderante do tempo, nós estamos falando em 51% do tempo, essa é a análise do preponderante, porque se for isso, certo? Acho que as agências deveriam assumir o teletrabalho como seu modelo e saber que nos momentos de união, de face-to-face, que seja, num escritório, num home office, num coworking ou num hotel, onde as pessoas iriam se unir. Eu só queria entender essa questão matemática do preponderante. Obrigado. Claro. Paulo, vou até aproveitar sua introdução e falar, essa questão dos espaços na minha visão, é ressignificar o escritório de novo, né? Transformar aquele lugar num espaço colaborativo e de um aproveitamento talvez diferente do que a gente estava acostumado a fazer, né? Concordo com você. Perfeito. Com relação à sua dúvida, é esse o racional, tá? A lei, só para deixar claro, como muitas legislações no Brasil, ela não é clara, ela só usa a palavra preponderante. O que a gente vê na prática, nos julgados recentes, e o que acontece é a questão matemática, a gente utiliza, é mais comum a jornada semanal, que é o que as pessoas estão acostumadas a falar, né? 44, 40 horas semanais, a gente utiliza esse parâmetro, mas você pode utilizar qualquer outro montante, né? Qualquer outra questão valorativa, no máximo mensal, eu diria, mas o racional é exatamente esse, tá, Paulo? Passou 50,01, a gente já poderia falar que ele é um teletrabalhador e faz todas as outras formalidades da lei, como um contrato específico, tá? Porque o home office, aparentemente, é uma prática organizacional. Como o Volney falou, não é algo que surgiu agora, é algo que já tinha algum tempo, era um benefício de RH, inclusive para retenção e atração de talentos.
antes da pandemia já existia. Acho que agora o momento que faz é a gente analisar, então, no modelo de negócio, o quanto vale a gente evoluir de uma prática organizacional para uma terminologia da CLT com 51%. Essa é vamos dizer, a divagação aqui que eu queria que o grupo parasse um pouco para pensar, porque acho que isso é uma oportunidade muito boa que se coloca à vista desses resultados dessa pesquisa. Valeu pela pesquisa, hein, Alex? Parabéns, hein? É isso mesmo, Paulo. O racional é esse. Eu tenho ouvido falar, por exemplo, já falando de algumas iniciativas que são já práticas, né, que eu tenho. Por exemplo, com esses modelos de se trabalhar, né, que você, por exemplo, você monta um squad de trabalho, um time de trabalho, e aí quando nasce um job novo, isso é bem próprio de agências, né? Nasceu um job novo, todo mundo vai, se reúne, é bom que estejam todos presencialmente discutindo, ver, porque no contato presencial você tem análise corporal, você sabe, é muito mais rico, né, quando você tem uma reunião presencial para você iniciar um trabalho. Aí todos vão para suas casas, trabalham das suas casas e depois um sprint definido, um sprint de 15 dias, sei lá o que é definido, voltam todos, se reúnem, apresentam as suas ideias e, de alguma maneira, você consegue conciliar. E estou dizendo isso em condições normais de temperatura e pressão. Estou dizendo quando a gente puder fazer isso, né? Não estou dizendo agora que nós não podemos, mas se puder, aparentemente, há uma tendência de você conciliar esse encontro de pessoas que é tão rico para o nosso negócio da indústria criativa, principalmente, que você tem interação, que você tem cocriação, que você tem a participação coletiva, e também com a possibilidade de você, você se reuniu, combinou a regra do jogo, gerou-se insights ali durante a reunião, vai para o seu ambiente remoto, toca o seu trabalho, e depois volta, depois de determinado período, mais uma vez, o trabalho coletivo. Parece que isso, para o nosso tipo de negócio, estou falando de agências de uma maneira geral, parece que isso faz sentido, né? Você ter essa coisa híbrida do encontro presencial e o trabalho remoto daqui para frente. Nós temos a doutora Nilda de volta. Eu queria, então, passar a bola para ela, para ouvir um pouco as suas considerações, doutora Nilda, com relação às preocupações mesmo com esse regime de trabalho, né? Não é bem um isolamento, porque você está com a sua família, você está lá, mas, ou seja, você não ter aquela condição de estar no ambiente de trabalho junto com seus colegas no dia a dia. Só abrir seu microfone, por favor. Olá, boa noite. Eu peço desculpa que eu tive uma queda aqui, não consegui participar aí nos momentos que fui chamado, mas, de princípio, eu queria agradecer pelo convite, né, por uma entidade de respeito como são vocês, pelo grupo, né, então estou muito grata e muito lisonjeada de estar aqui hoje, né, e peço desculpa aí pelo todo o contratempo, porque eu moro no município e aqui, quando chove, infelizmente estava bastante chuva, a gente tem esses imprevistos, e tudo que é ao vivo a gente tem que arriscar, né? Mas, enfim, apesar de eu ter perdido bastante informações aí nesse momento, por conta que caiu a rede, mas eu estou ciente aí da pesquisa e pude ouvir um pouco, enfim, eu consegui ouvir um pouco aí a posição de todos, né? Na questão jurídica, na questão aí da expansão que essa situação está trazendo numa nova visão de negócios. Porém, como eu trabalho com comportamento, né, eu queria chamar um pouquinho a atenção das pessoas para a entrega, né, toda essa questão. Na verdade, eu gostaria que as pessoas também interpretassem um pouco a preocupação com a saúde mental, né? Nós temos aí vários profissionais com currículos e bagagens bastante importantes. Eu acredito que com essa nova situação, a preocupação da entrega, de fato, vai ser muito grande, por isso aí
os rendimentos, né? As pessoas ainda não estão tão habituadas, não é uma novidade, como o colega falou há pouco, mas era para uma situação bem restrita e hoje já está se falando numa visão mundana. Então, tem muitos, principalmente o brasileiro, né? Eles não estão adaptados a esse trabalho remoto, né? É uma experiência nova, né? Não é para todos. Então, a gente tem que ter algumas preocupações, e assim, principalmente com a questão comportamental, né? Ou a saúde mental. O que é a saúde mental? A saúde mental refere-se ao bem-estar no qual o indivíduo desenvolve as suas habilidades pessoais para lidar com as dificuldades do dia a dia, inclusive é muito importante essa questão, falando em habilidades pessoais, para lidar com o estresse, com as adversidades do dia a dia, do cotidiano. Porém, as pessoas também precisam entender que a saúde mental ela é a essência para a criatividade, né? E principalmente se tratando de agência, precisamos muito dessa liberdade do criar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Precisamos muito estar atento à saúde mental, porque as pessoas têm se entregado mesmo, tá bonito de ver, sabe? Cada um com a sua responsabilidade, mas com muito medo desse novo, desse desconhecido. Inclusive, nas grandes empresas, a gente também percebe essa preocupação com as suas cadeiras, então as pessoas estão ali, sabe, um pouco perdidas nessa maneira. Né? Eles têm consciência do procedimento, do trabalho, a responsabilidade do qual eles têm aí na missão da individualidade de cada um. Mas a mistura, como todos vocês falaram aí, a mistura, né, de ter que trabalhar, dividir isso com a sua vida pessoal, com a sua família, colocar tudo isso no mesmo ambiente, ficou um pouco complexo. Eu acho que isso mexeu um pouco com a saúde mental, né? Não com a capacidade íntegra, não com a inteligência, não com a sua postura de entrega profissional, mas com o que alimenta a entrega profissional, que é a saúde mental, né? Então, eu gostaria que as pessoas pensassem um pouquinho nisso, né? Apesar de a gente ter visto muitas coisas boas, eu tenho um pouquinho da preocupação com a saúde mental, porque a gente não tem um tempo que vai terminar isso, ou que vai para o híbrido, e de que maneira vai ser. Nós estamos numa pandemia que há um ano, e ela se estende. Eu acho que existe um estresse no interior da individualidade do ser humano, que a gente precisa estar um pouquinho preocupado, né? Que isso, apesar de hoje estar muito bom, ter um rendimento, uma entrega muito bacana, ela vai esgotar. Então, a gente precisa também trabalhar essa linha aí da saúde mental, né? Inclusive, tem muitas pessoas que não entendem o que realmente é a saúde mental, né? E a gente precisa entender, inclusive, algumas coisas que vêm depois disso. A saúde mental, ela vai desencadear uma palavra que acho que muitas pessoas escutam, mas não sabem o que é a psicossomatia. Né? Até eu gostaria de explicar um pouquinho o que é as doenças psicossomáticas, que muitas pessoas escutam falar, mas não têm um entendimento real do que significa essa palavra. E ela me assusta, eu acho que ela é uma doença aí dessa nova era. Psicossomático, a própria palavra diz, né? Psíquico é todas as adrenalinas, né? Todas hormônios neuroemotivos que o cérebro produz de acordo com cada emoção vivida. Se ele entrar em algum extremo ou em desequilíbrio, né, ele provoca algumas alterações na soma, que é o conjunto de órgãos e vísceras. Ele atrapalha o neurotransmissor que estimula o funcional de órgãos e vísceras, trazendo sintomas que não são patologias. Né? Então, essa sensação do novo, do desconhecido, pode afetar bastante essa linha da saúde mental e trazer essa psicossomatia, né? Porque o que causa a psicossomatia?
são vários motivos, né? Mas a sobrecarga profissional, a pressão que você mesmo se coloca para os seus resultados, né? Esse embutimento social. Então, quando o nosso colega falou aí que vai ser muito legal se a gente começar a trabalhar em questões aí dos procedimentos, das reuniões, voltar para o híbrido, pelo menos nesses momentos, vai ser super bacana, porque um dos momentos que causa mais a psicossomatia e vai gerar aí doenças patológicas, psicológicas reais, é o embutimento social. Então, a gente está vivendo isso, né? Temos aí as nossas vantagens, mas a gente está falando no comportamento, na individualidade de cada um. A gente precisa entender, uma das causas muito grandes da psicossomatia, às vezes, é o embutimento social mesmo. Então, há uma sobrecarga, aí vai criando cortisol, que é o hormônio do estresse, e esse profissional que tem tanto a entregar, se ele entrar para essa déficit da saúde mental, ele vai começar a ter problemas. Então, acho que é legal a gente ter um olhar para essa responsabilidade. E essa responsabilidade é muito maior do colaborador do que da entidade, do que as empresas. É o colaborador. Isso é aquela situação, a saúde mental é um bem-estar individual, né, que cada um tem que ter. Então, eu acho que esse é o momento da gente chamar a nossa responsabilidade para o autocuidado, para a gente poder manter aí as nossas qualidades e as nossas virtudes, né? Então, porque a gente escuta falar muito, né, de várias doenças psicológicas aí, a ansiedade, né, o pânico, enfim, tem muitas, né, a irritabilidade, todas essas doenças, para que ela chegue a ser diagnosticada como doença, leva-se um tempo. Nós temos todos um psicossomático, várias sensações que antecedem a virar uma patologia. Então, eu gostaria de colocar assim, eu também estou bem contente com tudo que está mudando, com essa nova era. Eu acho que precisamos trabalhar essa área digital, principalmente para vocês que trabalham aí com publicidade, que faz gestão, inclusive, de pessoas, né? A gente precisa que essas pessoas estejam no equilíbrio, elas estejam bem na triade, porque são elas que são os dentes dessa grande engrenagem. Chama um pouquinho a atenção do colaborador, ele precisa entender as suas próprias rotinas, que cabe dentro das suas próprias rotinas, né? É ser mais responsável por esses momentos de bem-estar, né? Sabe, se ele está ganhando horário no decorrer do dia mesmo, do itinerário, ele tem que dividir isso com a empresa e com a saúde mental dele, né? Estamos dentro de uma pandemia, não podemos fazer grandes coisas, mas a gente precisa relembrar os nossos reais valores, o que nos faz bem, o que nos dá prazer. Nos dá prazer a entrega do trabalho, sem dúvida, mas também eu preciso alimentar a minha condição intelectual, e ela é cognitivo, ela é com meus pequenos, com as minhas pequenas percepções de emoções. E a gente está tendo muita oportunidade disso, vivendo mais próximo dos filhos, da esposa, tendo mais condições de viver, porque a gente construiu, né? Tanto dentro de casa, muitas pessoas que eu conheço, eu atendo um público diversificado, eles falam assim, olha, eu não fico em casa, sabe? Eu comprei um equipamento fantástico e meus filhos usam, até o funcionário usa e eu não tenho tempo hábil para usar. Tá? Nós estamos num momento que dá para a gente colher os nossos frutos, dá para a gente entender todo esse investimento que a gente fez, que a gente trabalha tanto para conquistar, né? A gente precisa explorar mais as nossas conquistas, né? Eu acho importante estar preso nisso. Eu acho que ficou claro também, né? Inclusive a pesquisa mostra isso, que as empresas têm se preocupado com isso, né? Têm procurado, no mínimo, eu vi mais de 70% das empresas se preocuparam com isso, né? De alguma maneira, para não deixar a pessoa descuidada, porque não está no dia a dia, você não está observando, né, todo o tempo, mas eu acho muito importante mesmo que a gente, que todos nós que temos a responsabilidade de cuidar dos colaboradores, que a gente tenha isso em mente, né? E cuidar das pessoas, mesmo que elas não estejam junto de nós, que a gente procure realmente orientações a respeito para que tenha uma vida mais saudável, né? Sim, eu queria só fazer uma observação, ainda para finalizar essa questão,
Sabe, eu vejo, eu conheço bastante empresas, inclusive multinacionais, que têm toda essa preocupação e deixa à disposição grandes ferramentas para o colaborador. E o colaborador não usa o suficiente. Você vai fazer uma pesquisa, ele utiliza muito pouco desses recursos que, às vezes, a empresa proporciona para eles. Justamente porque existe um preconceito muito grande em relação a necessitar de um cuidado, a buscar o seu equilíbrio emocional. As pessoas pensam que isso é parte de uma déficit, de uma deficiência, né? Quando ele precisa de um auxílio terapêutico, quando ele precisa de um auxílio corporal, enfim. As pessoas têm um ego muito aflorado e acabam esquecendo. Eu vejo várias empresas, né? Principalmente empresas aí multinacionais que já vêm com uma cultura diferenciada, ela oferece muito equipes de terapias, ginásticas laborais, e você vê uma participação muito pequena. Por isso que eu tomo a liberdade de cobrar hoje do colaborador isso, porque eu tenho um contato diferenciado aí no mundo corporativo, e dentro desse contato que eu tenho, eu vejo, e isso tem crescido muito, isso me alegra, né? Porque aí lembra que todos são seres humanos e, de uma certa forma, todos precisamos de uns dos outros. E eu tenho visto essa preocupação com essa sociedade, com essa condição de desenvolver um intelecto no todo, no cognitivo e no racional. Então, isso me deixa feliz, mas eu sinto falta dos colaboradores entenderem isso, porque tem muitas empresas que deixam isso à disposição. Eu já participei, inclusive, de eventos de terapia de neurótica, como terapia de comportamentais, estimulado por empresas. As empresas me contrataram e eu vi, assim, muito pouco presencial, muito poucas pessoas me procuravam, né? E assim como outras parceiras aí da área da terapia. Então, por isso que eu tomei a liberdade, eu não deixei de dizer que, assim, eu acho que a responsabilidade é de ambos os lados, né? É super interessante como se diz, a companhia, a entidade se preocupe com os seus colaboradores, mas os colaboradores precisam entender isso. E tá lá no instrumento para sempre. Essa consciência tem que ter. Eu acho que é o seguinte, a gente está vivendo, aliás, a pandemia só acelerou algumas coisas, né, que nós já estávamos vivendo. O jeito de trabalhar. Eu, quando comecei a trabalhar lá atrás, a gente tinha uma expectativa de fazer uma carreira numa empresa, de você ter a sua própria sala, aquelas coisas que eram os sonhos dourados, né, do tempo de trabalho, e a gente tem que se adequar aos novos tempos, né? Eu acho que nós, os seres humanos, estão sendo colocados à prova já há muito tempo. A pandemia ela só acelerou um pouco esse processo, ela trouxe uma pitada, vamos dizer assim, agravou um pouquinho mais essa história, mas a única coisa que não muda é a certeza da mudança, e nós temos que estar preparados para isso o tempo todo, né? Bom, gente, a gente está caminhando para o final. Eu queria só ver se alguém tem mais alguma pergunta, se a Jane e a Priscila querem fazer algum comentário, porque a gente está se encaminhando para o final. Se me permitir, eu queria complementar aí rapidamente, em um minuto, algumas palavras da doutora Nilda. Por favor, Vonei. É só para transmitir que, obviamente, tudo esse tecnoestresse que a gente chama, né, que é tecnológico hoje, ele está agravado pela aceleração digital que nós tivemos que realizar. Essa aceleração digital, obviamente, decorre da pandemia, que está mudando inúmeras coisas na sociedade, né? Uma pesquisa nos Estados Unidos detectou que jamais nós voltaremos a ter as mesmas viagens de negócio que tivemos. Os hotéis provavelmente não vão ter jamais as mesmas ocupações que tiveram no passado, né? Eles inclusive, estão tendo que se redescobrir, alguns estão virando co-work e assim por diante, né? O que acontece é que a pandemia nos relegou ao trabalho doméstico, né? E a ausência do convívio com amigos, festas e tudo mais. E isso, obviamente, nos limita à família e trabalho, né?
Então, fica uma coisa realmente desgastante, a ponto de, vamos lembrar, neste momento, marido e mulher podem estar trabalhando em casa, tá certo? E ainda tendo que dar atenção ao filho que está estudando, um filho menor, tendo que ter aulas, tendo que fazer tudo isso. Então, a pandemia trouxe situações que, neste momento, confundem. Nós não podemos misturar isso com o teletrabalho e com o home office. O home office, bem orientado, bem estruturado, ele é muito diferente desse home office emergencial, ou desse home office pandêmico, como a gente poderia chamar. É muito diferente, né? Quando passar tudo isso, quando todos estivermos protegidos, vacinados, eu não tenho dúvida nenhuma, a realidade de um home office será muito diferente, será outra, bem melhor do que a que nós estamos vivendo, e as preocupações levantadas pela doutora Nilda são extremamente válidas, reais. Não por acaso as empresas estão praticando inúmeras situações para tentar superar esse momento aí. Jane, você queria comentar? Quero sim, Alexis. No nosso mercado, né, de comunicação, nós vendemos capital intelectual, né? Então, a gente trabalha com gente o tempo inteiro. Concordo com todas as colocações da doutora Fernanda, Volney, da Nilda. Eu acho que, nesse momento, de fato, a gente precisa cuidar das pessoas. Apesar de eu estar à frente da área de operações da agência, a minha principal formação é recursos humanos. Eu trabalhei anos da minha vida, até 5 anos atrás, na área de recursos humanos. E hoje a área de recursos humanos é o que vem brilhando aí, vem ajudando os principais gestores na gestão à distância dessas equipes. Então, se a gente consegue formar esses gestores para que eles consigam formar essas equipes, para que a gente consiga trazer essa inteligência emocional para dentro do teletrabalho e do home office, a gente vai ter um futuro incrível. A questão é que a gente precisa aprender a fazer isso da forma certa para que a gente transmita da forma certa e esses gestores consigam trabalhar. O que eu tenho observado é que os próprios gestores eles têm tido essa questão da saúde mental abalada, porque eles absorvem tudo e, teoricamente, eles não passam isso para as equipes. Então, a gente precisa desenvolver os gestores para que eles consigam continuar sendo esses escudos, mas escudos de uma forma muito mais positiva e dividir essa responsabilidade com a empresa e começar a dividir também as responsabilidades com as próprias equipes. Acredito muito no teletrabalho, no formato de home office. Demorou para isso acontecer, né? Demorou muito para isso acontecer. A gente tem muita coisa positiva, muita coisa positiva, mas se a gente não tiver gente equilibrada para trabalhar no formato de home office, a gente não vai ter como gerar negócio mais. Sim. Muito bem. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, eu vou estabelecer como sendo a última pergunta aqui, e depois aí passo para a Pri, que aí aproveita e também encerra aqui, que é da Nelly. A Nelly é uma curitibana que eu conheço muito bem, faz um excelente trabalho junto ao Sinapro, lá do Paraná. Muito obrigado pela sua participação, Nelly. E a Nelly queria que a doutora Fernanda comentasse um pouco sobre a ajuda de custo para o home office, né? A gente já falou um pouco da questão do imobiliário, mas e a coisa da energia elétrica, que enfim, manter o vale-refeição, coisas desse tipo. Queria que o seu comentário a respeito desse campo de ajuda de custo, vamos dizer, para quem está trabalhando de casa. Claro. Bom, o legislador, ele deixa a cargo das partes negociarem. Ele é um pouco genérico nesse aspecto. A única sugestão e questão que tem ali é a formalização, tá? Então, negociando que vai existir o pagamento ou não, a minha recomendação é sempre que isso esteja por escrito nesse contrato específico do teletrabalhador, tá? Aqui, mais uma vez, entra até um pouco da análise do mobiliário, a questão que o Vonei falou, depende do cargo, depende o quanto a pessoa está em casa, ela está 100% em casa ou não, para, de fato, isso ser um benefício, e a gente entra em questões de gestão, né? O quanto aquele emprego é atrativo, retenção de talentos, enfim, a gente entra em toda
dinâmica, tá? E para fins legais, mais uma vez, a questão do razoável, né? Se aquele empregado está pagando para trabalhar, ele está tendo um custo desproporcional. Acho que essa análise ela tem que ser feita no caso a caso. A empresa tem que de fato olhar para aquele empregado, para o que ele faz, porque ele está exigindo. Juridicamente falando e objetivamente, você não é obrigada, tá? As vantagens deste pagamento de ajuda de custo é que, claro, isso não é salário. Ele entra, a gente tem a questão expressa de que é uma verba de natureza indenizatória, tá? Então, realmente, a gente tem essa possibilidade aí de pagamento ou não, tá? Vamos analisar o caso a caso. E agora eu queria passar para a Priscila Facchini. Eu queria, mais uma vez, enaltecer o trabalho da Priscila, da Jane e da Kátia, que além de toda essa carga de trabalho, vivendo esse momento tão complicado, dedicam parte do seu tempo. Quero fazer um agradecimento público aqui pela dedicação delas, liderando o Comitê de RH, procurando ajudar outras empresas, né, do nosso setor a performar melhor. Priscila, com você. Vou pegar só um gancho da questão da Nelly e complementar, como a gente trouxe no começo do nosso encontro de hoje, a gente falou que a gente trouxe os principais pontos, e óbvio que a gente fez bastante pergunta para as agências para entender como está funcionando. Isso que a Nelly trouxe aqui foi um assunto que a gente abordou, né? De forma de perguntas abertas, para entender como as agências se comportavam, e a gente teve aí um índice de mais de 50% das agências mantendo o benefício ou acrescentando novos benefícios, tá? Como ajuda para a internet, como ajuda para a energia elétrica, alteração, troca do vale-refeição pelo vale-alimentação, para entender melhor aí o momento de cada colaborador, né? Então, vale-refeição você não consegue no restaurante almoçar e você não consegue comprar no mercado, então teve aí essa troca, sim, e algumas outras ajudas que as agências também forneceram. Mandamos cadeira para casa das pessoas, eu estou falando em mandamos porque, assim, o resultado da pesquisa, e aí a gente fala como um todo, né? Computadores, monitores extras para facilitar a vida nas casas. Então, as agências tentaram, sim, né, estender um pouco mais os benefícios para facilitar a vida dos nossos colaboradores nas suas casas, tá? Então, só para complementar e a gente não perder esse gancho, porque na nossa pesquisa a gente também entrou nesse ponto. Priscila, deixa eu só até fazer um complemento, só para eu não esquecer. Ouvindo a sua fala, também é importante para as empresas olharem para as convenções coletivas, né? Porque há benefícios obrigatórios, tá? Então, quando você for fazer essa revisão, não esquece da norma coletiva, que às vezes você vai ter algum cumprimento específico ali, tá? Só para não perder sua fala também. Foi ótimo, né? Porque entraram aí nesse momento várias empresas ofertando aí cartões maravilhosos, que você pode transformar tudo em tudo, né? Você coloca, enfim, e a gente tem sempre que olhar aí a nossa convenção, quais são os objetivos, quais são os benefícios obrigatórios, a gente tem que ver o PAT, como é que a gente está comprovando que a gente está pagando esse benefício obrigatório na questão do vale-refeição, por exemplo, então a gente tem que ficar de olho. E aí, essa pesquisa é a parte de um trabalho que a gente faz, né? É uma parte dele. A pesquisa, ela não acaba aqui, porque a gente, como RH, a gente tem uma grande missão aí de entender o todo, para trazer subsídios para dentro das nossas agências e também auxiliar. Então, a gente tem um grupo, né? Além de ter o Comitê de Relações Humanas, a gente tem um grupo com vários RHs das agências associadas à Ampro. Então, se a sua agência ainda não faz parte desse grupo, pode procurar a gente, Jane, Kátia e eu, a gente faz parte aí do grupo e a gente aceita de braços abertos qualquer colaboração dos RHs, é uma troca muito bacana isso. Queria agradecer, né, a todos que participam e ajudaram a construir essa pesquisa, mas a gente tem ainda um caminho, porque a vida do RH cada dia é um dia, né? Então, hoje a gente teve aí prorrogação de feriado, né? Antecipação de feriado,
A gente tem como é que vai ser quando voltar e o desenho de tudo isso para apresentar para as agências, e a gente vai precisar muito da colaboração de todos vocês que estão associados à Ampro para responder às nossas pesquisas também, para nos dar informações para a gente conseguir trabalhar e fazer esse trabalho aí, tá? Mostrar esses resultados para vocês. Então, muito obrigada para vocês. Já quer falar alguma coisa? Acho que a gente deu uma congelada. Bom, gente, eu queria então, olha, estamos chegando às 8h30, como nós havíamos planejado. Eu acho que deu para elaborar bem sobre o assunto. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui e principalmente agradecer a iniciativa da Priscila, da Dani, da Kátia, liderando o Comitê de RH, a participação especial do Volney Ferreira, que trouxe, sem dúvida, muitas informações adicionais aqui, muito obrigado. A doutora Fernanda Borges, que é uma super colaboradora também no dia a dia, colabora também normalmente com o Comitê de RH, tem uma participação contínua. Muito obrigado, Fernanda. Agradecer a doutora Nilda Blanco também pela sua participação e a vocês que participaram desse, fiquem atentas às iniciativas da Ampro, estamos falando aqui de pessoas, fiquem atentos aos cursos da Ampro Saber. A gente já está com uma grade de cursos muito ampla, só na área digital tem mais de 20 cursos já sendo disponibilizados, e tem o LGPD, que acontece se não tivermos que mudar por conta da antecipação do feriado, mas que deverá acontecer dia 31 de março. A gente está procurando colocar inscrições de valores bem razoáveis. As inscrições são para associado amplo, para esse curso de LGPD. A Miriam pode me ajudar aqui no número. Qual é a inscrição para esse de LGPD, Miriam? 170. 170. Quanto? 170. R$170, né? A inscrição, que são valores bastante razoáveis, para a gente cumprir também uma missão da Ampro, que é de ajudar na capacitação, né, na orientação para melhorar o mercado mais capacitado. Então, agradecer minhas colegas aqui também, que estiveram com a gente, Luciana Monte, a Natália, Miriam, e todos aqueles que participaram aqui para fazer mais um Ampro Live Talks. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, seu Alexis. Aquele abraço. Obrigado, abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.